Olá, bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui toda semana no Jornal da Manhã, na Jovem Pan, em toda a região de São João da Boa Vista. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, nessa semana aí, uma semana curtinha, né? Curtinha igual coice de mula, que a turma fala aí na, na área rural. Uma semana que é comemorada aí Nossa Senhora Aparecida, o Dia das Crianças, uma semana que começou com muita notícia positiva aí no agro, os números de disponibilidade de recurso para o agro tem aumentado, a produtividade nossa, como a gente já tem destacado muitas vezes aqui, sendo mais uma vez de grande destaque no cenário nacional. E aproveitando aqui essa semana que a gente fala de Semana da Criança, eu quero trazer uma reflexão aqui que eu já trouxe algum assunto aqui, mas hoje eu queria dar um foco diferente, que é a sucessão familiar. Né? Eu fui levantando alguns dados, a gente trabalha muito sobre isso, já que nossa empresa rural é familiar, e não é só nossa, isso não é um privilégio nosso, mas 77% das empresas rurais são familiares, segundo o último censo do IBGE. Então é uma realidade da grande maioria das empresas rurais, e eu queria trazer, aproveitando aí a Semana da Criança, né, que são os nossos sucessores no trabalho natural nessa família. Então eu queria trazer esse destaque de como que nós temos trabalhado e como que a gente pensa trabalhar a sucessão para que essas crianças, ou que de qualquer idade, né, porque a gente sabe que para pai, filho nunca deixa de ser criança, tenha ele 5, 25, 35 ou 45 anos, ele continua sendo criança. Então, como que nós estamos trabalhando essas novas gerações, ou essas crianças, vamos falar assim, para suceder o negócio, né? E para que eles não sejam simplesmente herdeiros, porque herdeiros eles já são naturalmente, mas há uma diferença grande aí entre herdeiro e sucessor, porque o herdeiro ele vai receber a terra como direito, ele vai receber a empresa como direito, e o sucessor ele vai ter vontade, desejo e conhecimento para tocar esse negócio para as próximas gerações. Trazendo um número aqui que é bem alarmante, vamos trazer assim, para as empresas familiares, né? Atualmente no Brasil, 80% das empresas elas são geridas de alguma forma pela primeira geração, pelo fundador, né? Dessas 80, alguma parte já tem uma co-sucessão aí, uma cogestão com a segunda geração, que aí traz um número de 40% já está sendo gerenciada pela segunda geração. E olha só, então praticamente a metade cai para a segunda geração, e desses 40%, 16% apenas passa para a terceira geração, e pasmem, menos de 1% das empresas rurais familiares no Brasil passam para a quarta geração. Ou seja, nós temos uma quebra de elo familiar, mas qual que é o problema? Seria técnico? Seria problema de incompetência ou alguma coisa falha na gestão? É difícil de entender esse número, mas não é muito difícil de imaginar, né? O que eu acredito e que a gente vê muito por aí é que a gente tem uma quebra de ruptura na relação entre as gerações com a terra. Porque a gente sabe que, principalmente hoje em dia, o modelo de negócio, o modelo econômico das propriedades rurais ou das empresas rurais, ela é muito desafiadora, né? Uma fazenda, ela tem muitos desafios, seja ela climático, produtivo, de solo, com relação a animais e plantas. E quem não tem uma relação bem fundamentada com o solo, e eu falo isso pelas gerações novas, e a gente assiste muito isso, tanto em empresas rurais próximas, ou em histórias que a gente ouve por aí, em eventos, em relatos, quando a gente não tem uma ligação de sentimento e de mesmo de amor pela terra, vamos falar assim,
fica mais difícil a gente superar essas barreiras, fica mais difícil que as pessoas superem esses números em torno de números financeiros, né? Não que o negócio rural seja ruim, muito pelo contrário, mas muitas vezes desafios naturais, eles são suplantados com o propósito de lidar com a terra. Talvez seja essa palavra que eu estava encontrando. O propósito de estar ali para criar esses animais, o propósito de estar ali para fazer uma das atividades mais nobres da humanidade, que é alimentar pessoas. E eu vou rapidamente aqui para encerrar, falar de uma prática que eu tenho feito aqui junto com a Karina, minha esposa, com os nossos filhos e com os nossos sobrinhos da família, que aí a gente tem duas gerações também, uma geração aí que está na casa dos 20 anos e outra aí em torno de 10, 9 anos, que são os sucessores naturais do nosso negócio. Mas qual que você está fazendo, Edinho? O que vocês fazem? Você, eu, no caso, a Karina, meus cunhados, principalmente para as crianças. A gente traz um sentimento de relação natural com a terra, relação mais natural com a fazenda, né? A gente, via de regra, a gente leva eles para lá, deixa eles bem à vontade, eles gostando daquele ambiente. Então eles vão para curral, eles montam cavalo, eles andam com a gente pela fazenda sem responsabilidade nenhuma, né? Eles não têm, essa turminha da faixa dos 10 anos ali, hoje eles não têm responsabilidade nenhuma na fazenda. Mas a gente tem um objetivo, fazer com que eles gostem da terra, fazer com que eles gostem de estar lá, fazer com que eles entendam o processo de produção de alimentos que nós estamos fazendo lá